Sem confiança, nós somos como, digamos, um enorme avião a jato. Parados na pista, prontos para decolar, mas não temos combustível. A confiança é o nosso combustível. Obrigada por estar comigo hoje no Desfrutando a Vida Diária. Eu oro para que você não apenas desfrute o programa, mas que aprenda algo que fará sua vida ser melhor. E hoje eu quero falar com você sobre o que é a verdadeira confiança. Todos queremos confiança, todos precisamos de confiança. Algumas pessoas são confiantes, mas há outras que não são confiantes, mas elas querem ser. Então, o que é confiança? Confiança é uma qualidade de garantia que leva uma pessoa a empreender em fazer algo. Normalmente não vamos sair e tentar algo novo se não estamos confiantes que conseguiremos. É uma crença de que nós somos capazes de fazer algo e de que somos aceitáveis. E Satanás, ele realmente ama quando nós não temos confiança. E sentimos pena de nós mesmos, sabe? E temos medo de falhar. Frequentemente digo às pessoas, você nunca vai descobrir se está certo, a menos que você esteja disposto a sair e se dar a chance de estar errado. E a propósito, estar errado não é a pior coisa que pode acontecer com você. Muitos não sabem o que querem fazer na vida, e a melhor coisa que você pode fazer é sair e descobrir. E sabe, não demora muito para descobrir onde você se encaixa, se você estiver disposto a descobrir onde não se encaixa. A confiança, ela nos faz ser ousados, abertos e simples ou diretos de uma maneira divina. Confiança é fé. Fé em Deus, fé nos outros, fé em si mesmo, fé num produto, numa cadeira. Não vou me sentar numa cadeira se não estiver confiante de que ela vai me segurar. A confiança nos faz viver sem medo e nos faz sentir seguros. E todos queremos isso. Queremos viver sem medo, nos sentindo seguros. E é parte da sua herança ser confiante e estar seguro. Isaías 54:17 está dizendo, nenhuma arma forjada contra ti prosperará. E toda a língua que se levantar contra ti em juízo, você mostrará que está errada. Esta paz e justiça e segurança, que é a confiança, e triunfo sobre a oposição, é o patrimônio ou a herança dos servos do Senhor. Isso é tão bom. É parte do seu direito. Isso é parte da sua herança. É parte daquilo que Deus quer que você tenha. Ser confiante e não viver com medo. Ele quer que você seja ousado e creia que você pode fazer as coisas e não ter medo de sair e tentar coisas novas. Nós precisamos saber quem somos em Cristo Jesus. Quem eu sou em Cristo é muito diferente de quem eu sou sem Ele. Em Isaías 32:17 diz, o efeito da justiça, saber que eu fui justificado com Deus através do sangue de Jesus Cristo. É tão maravilhoso não se sentir errado o tempo todo. O que há de errado comigo? O que há de errado comigo? Ou sentir que Deus não está satisfeito com você. Deus te amou e Ele te aceitou antes de você chegar aqui no planeta Terra e fazer algo certo ou errado, porque Ele aceita todos aqueles que estão em Cristo. Se você crê em Cristo Jesus, e se você realmente o aceitou como seu Senhor e Salvador, você foi justificado com Deus, não porque você faz tudo certo, mas porque você crê no que é certo. E quanto mais você crê no que é certo, mais você fará o certo. E deixe-me fazer esta declaração. Você não precisa se sentir confiante para ser confiante. Você começa crendo que você consegue fazer as coisas. Escrevi um livro chamado Pensamentos de Poder e nele trazemos às pessoas um pensamento que vai acrescentar poder às suas vidas e sugerimos que elas meditem sobre isso por 30 dias. Não precisa ser o dia todo, por 30 dias, mas
mas que fiquem pensando nisso mais e mais. E uma das primeiras coisas é: eu posso fazer tudo o que eu preciso fazer na vida através de Cristo, que é a minha força. Sabe, tem manhãs que eu acordo e talvez não me sinta muito bem. E se é uma manhã que eu preciso sair para fazer alguma coisa assim? Sabe, eu tenho que confiar em Deus, eu ponho em Deus a minha confiança, de que Ele vai me dar a força para fazer tudo o que eu precisar fazer naquele dia, através dele. Medite e pense sobre as coisas que estão de acordo com a palavra de Deus e que você quer que aconteça em sua vida. Nós precisamos saber quem somos em Cristo, porque saber isso nos dará confiança. Quem nós somos em Cristo é bem diferente do que quem nós somos sem Ele. Por exemplo, a Bíblia diz que se nós estamos em Cristo, somos justificados com Deus. Aquele que não conheceu o pecado se tornou pecado para que fôssemos feitos a justiça de Deus nele. E eu sou eternamente grata por não ter que ficar constantemente pensando no que há de errado comigo, sabe? Eu recebi a justiça de Deus através do meu relacionamento com Cristo, não porque eu faço tudo certo, mas porque isto é um dom que Deus me dá, e quando você recebe e acredita nisso, quanto mais você acredita que você está certo, mais comportamentos certos você vai produzir em sua vida. Isaías 32:17 está dizendo: e o efeito da justiça será a paz, interna e externa, e o resultado da justiça será a tranquilidade e a confiança nele eternamente. Eu amo isso. Sem confiança, nós somos como, digamos, um enorme avião a jato. Parados na pista, prontos para decolar, mas não temos combustível. A confiança é nosso combustível e você pode ter todos os tipos de ideias sobre as coisas, mas você precisa ter confiança para realmente encarar essas coisas e descobrir se elas são o que Deus tem para você. Não tenha medo de sair e descobrir. Confiança é, na verdade, a mesma coisa que ser destemido. Nós não precisamos de viver com medo. Bem, a palavra de Deus nos ensina a não confiar na carne. Deus não quer que confiemos em nós mesmos. Ele quer que nós confiemos nele. Filipenses 3:3, pois nós cristãos somos a verdadeira circuncisão. Nós que adoramos a Deus em espírito e pelo Espírito de Deus, e nos exultamos e nos gloriamos em Jesus Cristo, e não colocamos a confiança ou dependência no que nós somos na carne, e nos privilégios externos e vantagens físicas e aparências externas. Deixe-me dar algumas ideias. Você não deve querer que a sua confiança esteja na sua aparência, porque a sua aparência ela vai mudar. Não importa o quão jovem você seja, você vai envelhecer. Vai eventualmente ter algumas rugas. Você nem sempre vai conseguir ser multitarefas como consegue hoje. Eu reparei que, como eu tenho envelhecido, eu preciso fazer uma coisa de cada vez. Eu costumava ser capaz de fazer 4 ou 5 coisas ao mesmo tempo. Você precisa ter cuidado para não se gabar das coisas que você consegue fazer e talvez ter uma atitude crítica com outras pessoas, porque tudo muda à medida que você envelhece. Não significa que envelhecer é desistir da vida, mas as coisas vão mudar um pouco e você não deve querer que sua confiança esteja nessas coisas. Eventualmente, as pessoas sempre encontram outras para aplaudir. E não importa o tipo de recorde que você quebre, sempre alguém virá e vai estabelecer um novo. Sabe, eu venho pensando há vários anos, muitas vezes, que eu não quero que a minha confiança esteja em quem eu sou neste ministério. Quando eu não for mais a Joyce Meyer, a senhora na TV, eu ainda vou ser a Joyce Meyer, filha de Deus, a quem Ele ama. E eu penso nisso às vezes, eu estabeleço a minha mente porque eu não quero sentir que eu não vou ser mais nada ou ninguém se eu não puder fazer isso aqui, sabe? E muitas pessoas, quando não conseguem mais fazer o que elas faziam, elas perdem a sua identidade e sentem que elas não têm nenhum valor. Você sempre vai ter valor para Deus. Só porque você é filho dele e ele ama você. Então, nós não devemos confiar na nossa aparência, nos nossos dons e talentos, sabe? Ou nos aplausos que recebemos no que nós temos, ou
em quem são nossos amigos, nas marcas de roupas que conseguimos comprar ou no bairro em que vivemos, que tipo de carro nós dirigimos. Quais são alguns dos sintomas quando existe falta de confiança? Bem, se uma pessoa não é confiante, ela geralmente é muito confusa e tem dificuldades para tomar decisões, porque não importa qual decisão ela tome, ela tem medo que não seja a certa. E em pouco tempo ela muda de ideia e depois ela torna a mudar e mais para frente ela muda de ideia novamente. E não há nada de errado em receber conselhos das pessoas, mas se você precisa perguntar a 20 pessoas toda vez que você vai fazer algo, se acham que você está fazendo a coisa certa, então você não está recebendo a sua confiança da fonte certa. Você fica hesitando e não tem certeza das coisas. Quando nos falta confiança, é difícil para outras pessoas poder confiar em nós, sabe? Eu amo estar perto de pessoas confiantes. Amo trabalhar com pessoas que são confiantes. Eu tive uma assistente uma vez que tinha tanta falta de confiança que, às vezes, eu sentia que eu não poderia confiar nela, sabe? E muitas vezes eu não pedia a ela para fazer as coisas porque, se eu pedisse a ela para fazer algo novo, ela sempre hesitava e eu podia sentir que ela estava com medo. Nós precisamos crer que Deus ele vai nos ajudar a fazer o que for preciso fazer nesta vida. Mas, ao mesmo tempo, nós não devemos ter uma atitude arrogante, orgulhosa e altiva. Precisamos manter o equilíbrio e, se não conseguirmos, Deus ficará feliz em nos ajudar. Falaremos disso daqui a pouco. E você diz, bem, Joyce, não sou confiante, não sei o que fazer. Bem, a primeira coisa é parar de dizer que você não é confiante. Sabe, diariamente, no meu tempo com Deus, eu gosto de declarar a palavra de Deus sobre a minha vida, e então eu digo, eu sou confiante, eu posso fazer o que for preciso fazer através de Cristo, que é a minha força. Se você declarar isso na privacidade da sua vida, você vai descobrir em breve que você viverá aquilo que está crendo. Você tem que acreditar mais no que você diz do que no que os outros dizem. Então deixe a coisa certa sair da sua boca, faça sua boca concordar com a palavra de Deus e em breve seus sentimentos eles vão alcançar as suas decisões. Quando for chamado para fazer algo, se apresente de forma confiante. Lembre-se do que eu disse antes, você não precisa se sentir confiante para ser confiante. Sabe, quando eu estou fazendo as conferências e subo na plataforma para falar e olho para milhares de pessoas, às vezes eu me sinto mais confiante do que outras vezes. Mas ainda posso ser confiante de qualquer maneira, porque já vi Deus agir através de mim muitas e muitas e muitas e muitas vezes. Os sentimentos são muito inconstantes. Nem sempre estão lá quando precisamos. Você se sente de um jeito quando vai para a cama à noite, totalmente diferente quando se levanta no dia seguinte? Admito que eu não entendo isso. Mas eu sei que, graças a Deus, eu não preciso viver de acordo com o que sinto, posso controlar minhas emoções e posso viver do outro lado delas. Então, se eu me sinto confiante ou não, eu sou confiante porque eu acredito que Deus sempre virá ao meu encontro. E se você não tem confiança, não continue suportando isso. Ore e receba a ajuda de Deus, vá na raiz do problema. Onde foi que a falta de confiança começou na sua vida? Foi talvez na sua infância ou aconteceu algo com você que te fez perder a confiança? Eu fui abusada sexualmente pelo meu pai e eu perdi a minha confiança. Na verdade, nem sei se havia alguma, sabe? Até que eu realmente comecei a receber o meu mérito e valor de Deus. Eu achava que eu não valia nada, eu me sentia completamente errada. E o que o meu pai fazia comigo não era minha culpa, mas eu achava que era. Talvez seus pais não te deram o amor que deveriam ter dado, ou talvez eles te humilharam, ou talvez te compararam com um irmão, ou talvez você teve um irmão que era tudo que você não era e você estava um pouco acima do peso, e eles comentavam. E você precisava estudar muito, lutar para ter boas notas, e seus irmãos tiravam nota 10 sem sequer estudar. Eram populares e você não parecia ser tão popular assim. Sabe, é devastador quando nós começamos a nos comparar com outras pessoas.
Conheço tantas pessoas assim, que têm um irmão que parece fazer tudo certo, ou talvez seus pais te comparavam com um irmão. Você precisa ser mais como seu irmão. O que você não pode fazer como a sua irmã faz? Os pais não percebem como isso é devastador. Todos nós somos indivíduos únicos. E Deus tem um propósito único e um plano para cada um de nós. E uma das coisas que quero que você se lembre desta mensagem, ainda que não se lembre de mais nada, sabe? É que você não tem que ser como nenhuma outra pessoa. Você deve aprender a ser você mesmo e ser a melhor versão que você puder de si mesmo. Sabe, talvez quando criança você tinha dificuldades de aprendizagem, uma das minhas filhas tinha um problema em compreender o que ela lia, e eu me lembro que isso a fazia se sentir muito mal sobre si mesma. Sabe, eu penso, antes de sabermos o que era dislexia, quão difícil deve ter sido para as crianças que tinham isso e não conseguiam entender por que não conseguiam ler. Tenho certeza de que muitas vezes elas se sentiram burras. Você pode não ser capaz de fazer algo do jeito que outra pessoa faz, mas você tem dons, habilidades e talentos que outras pessoas não têm. E Deus tem um propósito e um plano para você. Então nunca deixe o inimigo te dizer outra coisa. E lembre-se sempre de que não é função de outra pessoa fazê-lo se sentir bem consigo mesmo o tempo todo. Se você está num relacionamento com alguém que realmente não tem confiança, isto pode realmente te esgotar porque, primeiramente, você nunca pode corrigi-lo sobre nada. Precisa amar tudo o que eles fazem. E você fica esgotado depois de um tempo porque sente que, se você não elogiá-los e ficar pisando em ovos, eles ficarão chateados. Sabe, Deus falou ao meu coração anos atrás para parar de colocar no meu marido a responsabilidade pela minha alegria. E hoje eu estou lhe dizendo, pare de colocar nas outras pessoas a responsabilidade pela sua confiança. Você tem que receber isso de Deus e parar de tentar extrair isso da forma como outras pessoas te fazem ou não sentir. Eu acho que é melhor dizer isso de novo. Você precisa receber sua confiança de Deus e não pela forma como outras pessoas te fazem se sentir ou não sentir. Pare de colocar nelas a responsabilidade pela sua confiança. Descubra quem você é em Cristo. E você vai crescer em confiança. Vou sugerir que sejamos o que eu chamo de nadas de tudo. Em João 15, verso 5, a Bíblia diz: Eu sou a videira e vocês os ramos. Se vocês permanecerem em mim, eu em vocês, vocês vão dar muitos frutos, mas sem mim vocês não podem fazer nada. Então, sem Cristo, eu não sou nada. Mas então, se eu juntar isso com Filipenses 4:13, eu tenho a força para todas as coisas em Cristo que me dá poder. Eu estou pronto para toda e qualquer coisa através dele que injeta força interior em mim. Essa é a amplificada. Eu amo isso. Essa é a atitude que nós devemos ter. Estou pronto para qualquer coisa através dele. Não pela minha própria força, mas através dele que injeta força interior em mim. Todos os dias, peça a Deus para te dar a força que você precisa para fazer o que quer que seja necessário. Mesmo sendo algo que você já fez 1000 vezes, não pense que você pode fazer tudo certo de novo só porque você tem muita prática. Se apoie em Deus. Ele ama quando você confia nele. Então sejam nada de tudo, nada de si mesmo, mas tudo em Cristo. E aqui em Filipenses 4:13, a Bíblia amplificada termina dizendo: Eu sou autossuficiente na suficiência de Cristo. Eu amo isso. Eu poderia dizer: eu sou autoconfiante na minha confiança em Cristo. Você pode comprar livros em todo lugar sobre autoconfiança. Eu poderia te ensinar sobre autoconfiança, mas a única maneira que posso te ensinar isso é que você só pode ter autoconfiança se a sua confiança estiver vindo da sua confiança em Cristo. Sem Ele, eu não posso fazer nada. A Bíblia diz para não sermos arrogantes e altivos e não pensar mais de nós mesmos do que deveríamos. Pessoas arrogantes e orgulhosas não recebem ajuda de Deus. Os humildes recebem ajuda. Humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus e no devido tempo Ele vos exaltará. É por isso que nós nunca devemos ter essa mentalidade de, isso é moleza.
Não, nada é moleza. A menos que Deus ele me dê a sua graça, a sua força, o seu poder e a sua habilidade para fazer aquilo. Devemos sempre agradecer a Deus sempre que tivermos sucesso. Porque, sabe, esse sucesso não é por causa de nós. É por causa dele. Eu ouvi uma vez que ainda está para ser visto o que Deus pode fazer através de um homem ou mulher que ele dê toda a glória. Sabe, quando você faz algo bom e as pessoas te elogiam, receba esses elogios, mas então leve todos eles de volta para Deus. Senhor, eu recebi muitos elogios hoje, eu aprecio, mas eu sei que tudo isso é por sua causa. Você entende como isso é importante? Se você não fizer isso, muito em breve você ficará cheio de si e você vai acreditar no que todos dizem sobre você. Você é incrível, você é ótimo e blá, blá, blá. Bem, se alguém for longe demais com isso, você tem que interromper e dizer, bem, eu só consigo fazer o que eu faço por causa de Cristo. Você não precisa dizer com todas as letras, é bom só dizer obrigado, eu agradeço o elogio. Mas lembre-se sempre de devolvê-lo para Deus. Em Lucas 18, do 9 ao 11, nós vemos um bom exemplo. Aqui diz, para alguns que estavam confiantes em sua própria justiça e desprezavam todos os outros, Jesus contou esta parábola. 2 homens foram ao templo para orar, um era fariseu e outro um cobrador de impostos. Os cobradores de impostos eram muito odiados pelas pessoas, eram considerados bandidos, e os fariseus eram os mais religiosos. Então aqui você tem o que os fariseus chamavam de o mais alto e o mais baixo. E o fariseu ficou sozinho e orou, Deus, eu agradeço porque eu não sou como os outros. Eu não sou um ladrão, não sou um malfeitor, não sou um adúltero, nem como este cobrador de impostos. Eu jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo que eu recebo. Ele estava tão orgulhoso de si. Mas o cobrador de impostos ficou à distância, ele nem olhava para o céu. Mas batia no peito e dizia, Deus, tem misericórdia de mim, pois sou um pecador. Eis que te digo que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois todos aqueles que se exaltam, esses serão humilhados, e todos aqueles que se humilharem, esses serão exaltados. Deus sabe como nos impedir de sermos autoconfiantes. Ele encurralou Moisés e os israelitas entre o Mar Vermelho e o exército egípcio, e eles não tinham nada a fazer, exceto confiar em Deus. E vou compartilhar esta última escritura com você, 1 Coríntios 1, do 8 ao 10. Nós não queremos que vocês fiquem desinformados, irmãos, sobre os problemas que nós experimentamos na província da Ásia. Aqui é Paulo falando. Estivemos sob grande pressão, muito além da nossa capacidade de suportar. E por isso nos desesperamos da própria vida. Na verdade, sentimos que tínhamos recebido a sentença de morte, mas isto aconteceu para que não dependêssemos de nós mesmos, mas de Deus que ressuscita os mortos. Ele nos livrou de um perigo tão mortal e nos livrará novamente. E nele colocamos nossa esperança. Isto é tão bom. Sabe, eu quero que Deus faça o que Ele precisar fazer na minha vida, para me manter numa posição de humildade, onde eu sempre vou saber que qualquer coisa boa que eu faça é apenas por causa da presença dEle em minha vida. Eu não sei o que nós seríamos se não fosse Deus. Jesus disse, sem mim vocês não podem fazer nada, e eu creio nisso, mas nele eu posso fazer todas as coisas.